Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Pluralidade das Existências. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Karina Kissini, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Lembramos que a biografia do tema estará na descrição deste programa. Seja bem-vinda, Karina. É um privilégio estar na sua companhia. Olá, Rose. Olá aos internautas que nos assistem através do Palavras Consoladoras. E é sempre uma alegria imensa nós estarmos aqui em mais um programa tão esclarecedor a respeito da doutrina espírita. Extremamente consolador este tema, né, Karina? Com certeza. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Para a gente responder essa pergunta, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 166, e aí nós vamos ver o que os espíritos nos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Olha que interessante, né? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, quando nós tem pessoas que não acreditam na reencarnação, uma que não conhecem o medo do próprio tema que ele aparentemente suscita. Mas nós temos que ver que a reencarnação, ela é uma prova da justiça de Deus para conosco. Nos dá a possibilidade de nós experienciarmos novas situações com vistas ao nosso aprendizado. Então, a questão que foi colocada é como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Então, nós temos que lembrar que nós fomos criados por Deus, a suprema inteligência, simples e ignorantes, e é através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, das nossas experiências, que nós vamos evoluir. Então, não existem fórmulas prontas. Nós temos a bênção de estarmos aqui mais uma vez nesse mundo de carne, neste planeta, que é um grande educandário, uma grande escola, com o objetivo de nos fazer aprender. E aí nós temos a convivência com espíritos queridos e espíritos não tão queridos, para que a gente possa, através das nossas escolhas, aprender a educar o nosso espírito. Então, nessas inúmeras existências que nós tivemos, assumindo personalidades diferentes, hoje eu estou como Karina, mas já fui Maria, Joaquina, enfim, qualquer outro nome que eu não recordo, porque o esquecimento é uma bênção que Deus nos coloca, mas com falhas, mas com alguns acertos. E essas falhas a gente precisa, através das experiências, a gente consertar. E muitas vezes, nestas falhas, nós nos equivocamos nessa caminhada e Deus nos coloca uma nova oportunidade, um novo corpo de carne, assumindo uma nova personalidade, com o esquecimento do passado, com vistas à nossa depuração. Então, quando a gente fala da reencarnação, nós vamos perceber que Deus é justo. Porque se não fosse a pluralidade das existências, então seria indiferente nós fazermos o bem e o mal. Porque para que nós vamos fazer o bem se a vida acaba nessa existência, se não tem outras vidas? Então é melhor a gente ser levado pelo materialismo, que é muito mais fácil, que não dá trabalho.
Não é verdade? Então, no momento em que nós acreditamos na reencarnação, a gente começa a se comprometer. E o que menos os espíritos encarnados querem é o comprometimento. Eles querem tudo fácil, uma fórmula pronta, que alguém venha nos tirar todas as nossas dores, as nossas dificuldades, e a gente vê que não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos falando, através da reencarnação, o que Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Tu falaste, né, Karina, que nós então temos várias existências dentro da vida, que ela é única, né? Quando Deus nos cria, a gente tem uma vida em horas encarnado, hora desencarnado, e isso corresponde a muitas existências, até nós chegarmos a uma perfeição relativa. Então, qual a finalidade e a necessidade da reencarnação, Karina? A finalidade e a necessidade é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento através das experiências, das nossas escolhas. Digamos assim que quando nós vamos para a escola, nós vamos para a pré-escola, ou nós vamos para séries iniciais, quando somos pequenos, os ensinos nos são dados de forma gradativa, de acordo com o nosso grau de percepção de entendimento. À medida em que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos galgando degraus mais avançados na escola. E o aprendizado se amplia. Então, o estudante, nas séries iniciais, nos primeiros estágios da evolução, ele precisa das experiências da carne para ele, através das escolhas, escolher o bem. Por quê? Porque o bem está dentro de nós, através da nossa consciência. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E Deus não criou o mal, não nos criou para o mal, Ele nos criou para o bem. As escolhas que nós fazemos são responsabilidades nossas, porque as leis divinas, elas são imutáveis. Então, no momento em que nós começamos nas séries iniciais, nos estágios iniciais, nós, através das nossas ações, das nossas escolhas, nós vamos tendo provados, testados, através de provas. E aí a gente vai fazendo essas provas e a gente pode passar de ano com uma média ou a reprovação. E aí, na reprovação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir o conteúdo, repetir de ano. Por quê? Porque a gente não aprendeu o suficiente para alcançar a aprovação e ir para um nível superior. E se nós fôssemos para um nível superior sem aquela base do anterior, nós fatalmente reprovaríamos no subsequente. Por quê? Porque nos faltam elementos, um suporte para que a gente faça as provas mais adiantadas do andar superior, da próxima série. Então, a nossa vida como espíritos é uma grande escola, a Terra é um grande educandário. Então, cada um de nós está numa série. Começamos sendo alfabetizados, e se a gente é um aluno displicente, o que acontece? A gente reprova. Então, nós temos que repetir. A reencarnação é mais ou menos isso, em linhas gerais. Então, quando Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras, ele quis dizer o seguinte... não, ele nos deu o seguinte recado: nós temos que estudar, nós temos que nos aprimorar, nós temos que dar o nosso máximo para que, quando as provas daquela série, daquela etapa, elas cheguem a nós estejamos preparados para passar de ano, para passar naquela prova. E se nós não nos prepararmos, se nós não estudarmos, nós vamos ter a reprovação, ou teremos uma nota muito baixa. E aí nós vamos ter que estudar até que nós aprendamos a lição. Então, a reencarnação funciona numa comparação praticamente como isso. Então, o nosso espírito criado simples e ignorante,
reencarna nas séries iniciais, nos momentos iniciais do planeta, e vai, através da experiência, evoluindo, crescendo, aprimorando, ampliando seus leques de conhecimento através da execução das provas que lhe são colocadas ao longo da sua vida. Reprovou? Repete. Isso é misericórdia divina, né, Karina? Que nos dá infinitas possibilidades para a gente fazer novamente. Então, é por isso que podemos dizer que há limites para a encarnação? Não há limites que a gente poderia dizer. Por quê? Porque muitos espíritos nobres que não teriam mais que reencarnar, muitas vezes eles reencarnam para ajudar os seus queridos no seu processo de evolução. E nós temos alguns exemplos, inclusive no livro Renúncia, a Alcione, que é um dos personagens principais da obra, que é um romance de Emmanuel, muito bonito, por sinal, uma história belíssima. E Alcione é um exemplo de um espírito que não tinha mais necessidade de voltar a reencarnar aqui no nosso planeta, porque ela já tinha galgado todos os níveis de aprendizado, era um espírito que teria a condição de seguir adiante e ela resolve reencarnar para ajudar um espírito muito querido. Então, não há limite não, porque um espírito de luz, ele sempre quer fazer o bem. Os espíritos iluminados, eles sempre trabalham. Os preguiçosos é que são atrasados. Os espíritos de luz, eles sempre se superam, eles sempre buscam novas perspectivas de aprendizado. Então, quando a gente é um espírito mais atrasado, a gente é mais preguiçoso, inclusive até no sentido de fazermos as nossas tarefas. Eles já aprenderam a lição, né, Karina? Nós ainda estamos no processo, mas chegaremos também. Karina, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais e a tua despedida para os nossos internautas. Na realidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade, que é uma bênção que Deus nos coloca, de nós estarmos aqui novamente nesse mundo aqui de tantas dificuldades, mas também tem muitas coisas boas, né? Muitas vezes a gente pensa só no aspecto negativo, a gente tem que olhar a nossa vida do ponto de vista positivo, que é nós estarmos aqui, nós temos uma família, mas eu não tenho família, mas tem alguém que ama, que quer, que acolhe, então a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último, porque a gente não sabe quando a gente vai ter que voltar para a nossa verdadeira pátria, e lá, nesse nosso retorno, nos vai ser questionado o que a gente fez, ou nós mesmos vamos nos questionar qual o nível que a gente teve aqui de aprovação ou reprovação nas provas que nós fomos submetidos. Então, sejamos otimistas, nós estamos aqui nesse processo de aprendizado e tudo conspira a nosso favor. Vamos agradecer a Deus, nos auto-iluminarmos, para que a gente possa passar pelas experiências que a vida nos coloca. Muito obrigada, Karina. Foi um privilégio estar na sua companhia e nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.